Salve, cruzando caminhos aqui mais uma vez. E eu queria fazer esse vídeo há algum tempo já, mas como eu já estava vindo para o Brasil de qualquer forma, eu preferi passar um tempo aqui a absorver a energia do Brasil, observar os problemas, observar as coisas boas que tem também. E antes de fazer um vídeo sobre morar na Europa por quase 16 anos, eu completar 16 anos em 2025. Eu mudei para a Itália em 2009, fiquei ali um tempo. Logo em seguida eu fui para Londres e logo depois eu fui para Manchester, onde eu tô há mais ou menos quase 11 anos. Então, uma coisa que a gente tende a romantizar bastante são as coisas boas do Brasil. Especialmente quando a gente está fora do Brasil, a gente tende a sentir muita saudade. Mas, depois que a gente vem aqui, passa um tempo, fica aqui por mais ou menos 2 semanas, 1 mês, a gente começa a sentir o peso das coisas ruins do Brasil. Mas antes de entrar nesses detalhes, eu queria falar que é sempre bom fugir do frio. A Inglaterra tem quase 6 meses de frio direto. E dá uma quebrada nesse período longo de frio. É sempre bastante agradável. Mas morar 16 anos na Europa é uma coisa que com certeza mudou a minha vida em vários aspectos. E tiveram várias fases também. Eu não cheguei e fiquei acostumado imediatamente. Não foi um processo super simples. Quando a gente muda para a Europa, a gente começa do zero. Mesmo já tendo alguma qualificação no Brasil, eu tive que fazer o que a gente chama de entry-level jobs, que são os trabalhos de entrada, que são os trabalhos que normalmente todos os imigrantes fazem. E, assim, tem que ter muito cuidado com o trânsito aqui, porque o trânsito aqui não está fácil. Mas voltando ao começo do papo, eu queria, assim, desenhar uma linha do tempo para todo mundo que acabou de chegar, para que tenha um pouco de tranquilidade e calma, porque a fase de transição, o que eu chamo de adaptação inicial, leva mais ou menos de 1 a 3 anos. Quando passam 3 anos, a pessoa já sabe se ela quer ficar ou não. Ela já esqueceu as tentações ou cedeu às tentações do Brasil, porque a gente abre mão de muita coisa para estar na Europa. As pessoas que a gente conhece, calor, a comida, a natureza, todas essas coisas fazem muita falta quando a gente está num lugar, especialmente como a Inglaterra, que é um lugar que, assim, apesar dos centros da cidade com construções históricas e prédios bonitos e muitas coisas chiques, a gente sente saudade da natureza em geral. As áreas residenciais da Inglaterra, como todo mundo sabe, não são muito bonitas, elas são muito repetitivas. É prédio de tijolinho, tudo quanto é lado. Então, no começo, as coisas que mais vão pesar para todo mundo que chega seria adaptar aos trabalhos, não saber falar a língua, não saber falar muito bem, não se sentir muito respeitado, se sentir diminuído pelo fato de você ser um estrangeiro fora do seu país, ou você ser um imigrante, porque imigrantes não são só aqueles que chegam de barco.
Afinal das contas, nós somos imigrantes também. Então, nesse primeiro, segundo ano, é só o tempo da ficha cair e a pessoa ir se adaptando aos poucos. Então, a mensagem que eu deixo sobre esse período é: primeiro, não se sinta diminuído, porque, no final das contas, quem chega na Inglaterra legalmente e tem todos os seus documentos certinhos e paga a taxa como qualquer cidadão, tem todos os direitos de um cidadão normal. A gente tende a se sentir muito diminuído porque a gente pensa que os locais são melhores que a gente sempre vai ser imigrante, tratado de uma forma pior do que alguém nos trataria dentro do nosso país. E todas essas dificuldades que eu mencionei sobre língua, sobre adaptar os trabalhos que a gente não está acostumado a fazer no Brasil, um trabalho que a gente até pensa que jamais faria estando no Brasil. Isso é uma coisa muito importante da gente segurar a onda nesse primeiro período. O período que logo vem após esse é o período de navegação mais fácil. Uma vez que você já se adaptou ao seu bairro, à sua cidade, já fala a língua um pouco melhor. Eu ponho muita ênfase no canal, em quase todos os vídeos que eu faço, que falar inglês é muito essencial. Por isso, no primeiro período de adaptação, é importante que você não fique somente nos meios onde só tem gente brasileira. E tentar sair um pouco também com seus amigos internacionais, fazer amizades no trabalho. Todas essas coisas são super importantes para você conseguir galgar os próximos níveis que vão ter depois disso. Então, quando a gente passa essa primeira fase, as coisas vão eventualmente melhorando e a gente consegue um pouco mais de respeito. Quanto melhor a gente fala, mais respeitado a gente vai ser. E você, uma hora, percebe que as pessoas aqui não te julgam por onde você diz que vem. Quando você fala que é brasileiro, as pessoas normalmente recebem bem. Porque a Inglaterra é apaixonada por futebol. Tem sempre as referências do futebol que eles pensam imediatamente. Mas não só isso. Quando você começa a falar bem, as pessoas já não sabem dizer de onde você é imediatamente. Até porque o Brasil tem sotaques falando inglês que são muito variados dependendo de onde a pessoa é. Tem algumas coisas de acentuação que a gente costuma fazer sendo brasileiro no começo, mas depois que pega um sotaque mais neutro, as pessoas te respeitam muito mais. E o que acontece é, a gente vai perdendo esse medo de subir na vida. Na Inglaterra a gente vai se jogando, a gente decide ficar. Então é muito importante que as pessoas não fiquem com medo, não se sintam diminuídas. Eu não poderia repetir isso mais vezes aqui, porque isso é uma parada muito importante para quem quer ficar na Inglaterra. E o próximo estágio é o estágio de você subir na vida bastante, ao ponto de você estar melhor do que muitos locais estão. E isso não é muito difícil de fazer na Inglaterra. Contando um pouco da minha história, quando eu saí da Itália, porque eu vi que a Itália não tinha uma economia muito boa, não tinha empregos, eu já sabia falar um pouco de inglês, mais do que eu sabia falar italiano. Eu trabalhei 6 anos em bar e eu já tinha faculdade, eu já tinha curso superior. E eu nunca me senti como se eu estivesse sendo diminuído. Porque normalmente quem trabalha em bar, em restaurante no Brasil, é um pessoal que tem menos instrução, um pessoal que veio para ralar mesmo. Não são salários muito bons, são considerados empregos de baixo escalão.
E por isso a gente tem que fazer isso no começo, sim. Esse é o caminho inicial para qualquer imigrante. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista todas as oportunidades de crescimento que não só a Inglaterra, a Europa inteira tem para oferecer para quem está aqui legalmente, para quem está aqui com um documento. Eu não vou entrar no mérito de quem está aqui legal, porque, primeiro, que eu não gosto de dar muita força para isso, porque é uma vida muito difícil. Nada contra, mas ao mesmo tempo é muito complicado a pessoa subir na vida não tendo documento aqui. Então, quando você passa da segunda fase, que eu vou considerar os meus últimos anos de bar e restaurante, eu estava morando em Londres, eu estava insatisfeito com os preços de Londres, eu estava insatisfeito com o estilo de vida de Londres, e eu vou fazer um outro vídeo para entrar nesse assunto um pouco mais. Eu resolvi ir para Manchester e começar do zero. Quando eu digo começar do zero, não é no âmbito de trabalhos. Eu já tinha universidade, eu fiz college de novo para eu não ter que fazer toda essa coisa de ter que adaptar o meu diploma, fazer prova de inglês. Então eu entrei num nível mais baixo de escola profissional, que seria o equivalente a um curso profissionalizante. Eu era um cara de quase 30 anos, estudando com um monte de gente de 20, 19 anos. Só que a coisa era o mesmo tema que eu queria na faculdade, produção musical. Então, eu mergulhei de cabeça nisso, eu aturei a criançada por um bom tempo e dali eu fui evoluindo. Então, quando eu me mudei para Manchester, eu já me mudei com um plano de fazer alguma coisa extra para melhorar a minha vida. Eu quero me profissionalizar em alguma coisa. As pessoas no Brasil vão falar: produção musical não é emprego, produção musical é hobby, não sei o quê, mas se não fosse por mim ter me interessado por produção musical, porque eu sempre gostei de coisas, de observar o produtor, o cara que grava as bandas ali, que faz o som do show. Eu sempre me interessei por isso. Se não fosse eu ter entrado nesse meio, eu jamais teria, por acidente, entrado na televisão também. E quando eu cheguei em Manchester, o aluguel já era muito mais barato do que é hoje, era muito mais fácil de conseguir as coisas. E eu cheguei fazendo Student Finance também, que foi uma coisa que me ajudou muito. Eu não precisei pagar por nada imediatamente. Eu tive ajuda logo depois do college, onde você acumula os pontos para ir para a faculdade. Eu entrei numa faculdade, fiz um Bachelor of Science, que é um pouquinho mais alto do que o bacharelado. E dali eu fui fazer um mestrado também e acabei entrando no Manchester United para trabalhar. Então, dessa parte em diante, eu percebi que a minha vida foi mudando de uma forma muito rápida. Olha onde é que tinha uma vaga de frente ali. E Negócio nosso aqui. eu fui evoluindo. Cheguei num ponto que eu já não tinha contato com tanto meio brasileiro. Quando eu mudei para Manchester, eu conheci um brasileiro só. E demorou muito até eu conhecer mais gente brasileira. Então o meu inglês foi afiando e as coisas mudaram assim de uma forma radical da água pro vinho. Então nessa fase é onde a gente percebe que as pessoas vão te julgar pela qualidade do seu trabalho e não pelo país de onde você veio. Ninguém vai te julgar um troglodita, um primata, só porque você veio do Brasil. Eu queria deixar uma mensagem para todos os brasileiros que acreditam
que não dá para evoluir, que você vai fazer cleaner para sempre, que você vai fazer chefe de cozinha para sempre. Tudo isso depende do seu inglês. Porque eu fiz faculdade, mas não necessariamente muita gente não faz faculdade. Oportunidade de crescer sempre tem. E quando a gente observa o Brasil, a gente vê que o sistema de classes aqui, ele é muito mais segmentado em você ficar pertencente à classe que você veio. Eu sou do Rio, mas eu não sou do Rio cartão postal, eu vim do Rio um pouco mais barra pesada, digamos assim. Não sou de favela nem nada, mas eu sou do Rio Comprido, que é um lugar assim que não é super legal. E eu vejo que eu não conseguiria ter subido na vida do jeito que eu subi até agora se eu estivesse no Brasil. Então eu entendo as pessoas até que vêm tentar fazer alguma coisa sendo ilegal na Inglaterra, porque as vantagens são muitas. E quando a gente chega aqui no Brasil para trocar dinheiro, o nosso dinheiro vale muito também. Então eu sei muito bem quais são as coisas que eu adoro sobre o Brasil, eu sei muito bem as coisas que eu detesto. E eu não trocaria as coisas ruins da Inglaterra pelas coisas ruins do Brasil. A Inglaterra tem milhões de problemas, principalmente agora. A economia não está muito bem e as coisas estão bem caras. Mas, ainda assim, você tem a oportunidade de fazer tudo e mesmo você estando num desses empregos de entrada, como eu falei. Quem quiser ficar no emprego de entrada pro resto da vida, pode ficar. Se você aguenta, se você tem força para fazer esse tipo de trabalho por tempo indeterminado, cada um escolhe o seu caminho. Só que eu arrisquei um pouco mais. Quando eu fui para Manchester, todos os meus amigos ingleses e brasileiros falaram: não vai não, porque é muito ruim, é muito pequeno, é perigoso, não sei o quê. Os meus amigos ingleses diziam: você vai voltar em 2 semanas, não sei o quê. E eu nunca mais voltei para Londres para morar. Eu acho que Londres, assim, é um local de entrada, é um local para você se adaptar à Inglaterra e entender como as coisas funcionam. Mas se você ficar parado ali por muito tempo e você ficar metido na comunidade brasileira o tempo todo, a sua vida não vai andar. Por isso que eu tive que me distanciar dessas coisas para ver se eu conseguia algum progresso. Então, em geral falando, eu acho que a pessoa tem que decidir rápido, porque se você não decidir rápido, as coisas ficam muito complicadas. É difícil arrumar moradia no começo. Eu, em 4 anos em Londres, eu troquei de casa 6 vezes, porque é muito difícil achar uma turma que dá para conviver pacificamente, digamos assim. E acha seu caminho, descobre o que você vai fazer. Se você já tem direito a estudar na universidade, vai estudar alguma coisa. As universidades em termos de tecnologia aqui são muito boas. E você consegue contatos dentro da indústria com a qual você está trabalhando, estudando. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre os problemas do Brasil e quais são as impressões que eu tenho cada vez que eu venho aqui, porque eu venho aqui, na verdade, para bater ponto. Eu venho aqui para ver pessoas da minha família que eu gosto, amigos que eu deixei para trás, pegar uma praia, que é o que eu estava fazendo agora. Eu estou em Ipanema aqui, eu estou na Lagoa, andei aqui para a Lagoa porque é mais perto, vou pegar um táxi. Mas, tirando isso, e a comidinha boa do Brasil, e a picanha acessível pra caramba que tem aqui, eu acho que sim, o Brasil é um lugar muito complicado de se viver, principalmente para quem já passou tanto tempo assim na Europa. A Europa tem problemas, sim, e eu creio que assim, alguns problemas são bem difíceis de adaptar, mas não é nada que vá atrapalhar a sua vida de mover para frente. Eu lembro hoje, quando eu fiz uma colaboração num outro canal de imigração italiana,
uma moça comentou assim: ah, meu Deus, esses salários não existem na Inglaterra. E eu vejo o que eu achava antigamente que seria um salário bom. Hoje em dia eu ganho bem mais do que isso, porque eu me aprimorei em várias coisas, eu insisti muito. Quando eu comecei a trabalhar no Manchester United, eu não estava muito satisfeito ainda. Eu já tinha entrado no meio onde eu queria trabalhar, mas ao mesmo tempo eu não estava super satisfeito não. Porque tinha essa coisa de trabalhar fim de semana, era um salário de freelancer muito baixo, que freelancer normalmente quando chega o começo do ano os trabalhos secam. Então eu ter ficado ali insistido um pouco, um dia essa companhia para a qual eu trabalho agora achou meu currículo no LinkedIn. É muito importante fazer um LinkedIn muito bem escrito. E eu fui contactado para fazer uma entrevista e acabei estou nessa companhia por 5 anos. Uma companhia que já me levou para conhecer vários lugares do mundo. Eu tenho um salário que é muito mais alto do que o salário que eu achava ideal. E a gente nunca deve ficar satisfeito com o que a gente tem na Inglaterra. E eu não estou falando de luxo, nem de ostentação, nem nada disso, mas dá sempre para melhorar. Tudo depende de você, tudo depende do quanto você vai se esforçar para sair da zona de conforto. Quando eu digo zona de conforto, eu quero dizer sair da comunidade brasileira um pouco, aprender a falar inglês bem, procurar empregos em lugares que não sejam somente de contato dos outros e mergulhar no desconhecido, literalmente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aí. Tchau, tchau.